Esse aqui é a primeira live do curso online de dramaturgia que eu tô fazendo em função do Funcultura, que é o Fundo de Apoio à Cultura de Novo Hamburgo. Então eu tô aqui, né, no YouTube já tem 3 aulas, né, sobre a história da dramaturgia, formas de dramaturgia e estruturas. E essas 3 aulas, tinha alguns elementos dessas 3 aulas que eu tava querendo explicar um pouco mais, ou aprofundar um pouco mais, trazer um pouco mais. O complemento dessas aulas, elas são em função de algumas coisas que realmente ficou faltando, na verdade vai ficar sempre faltando, porque é muita coisa para se falar sobre dramaturgia, e como eu não sou muito adepto de um único estilo de trabalhar dramaturgia, gosto de ficar catando coisas de diferentes lugares, então acaba que quando eu vou ensinar ou explicar ou falar alguma coisa sobre dramaturgia, acaba ficando um pouco uma bagunça, né? Só que é uma bagunça boa, porque quanto mais referência a gente tem, quanto mais a gente entende daquilo que a gente está falando, quanto mais a gente tem a diferentes possibilidades, então mais caminhos a gente pode ir, mais misturas a gente pode fazer, a gente pode mesclar melhor algumas coisas, a gente pode tentar inovar, né? Fica o questionamento sobre o que é inovar, né? O que é novo, o que não é novo, mas pelo menos a gente pode inovar em relação àquilo que a gente já fez, o que para mim já é uma coisa muito interessante. Se a gente consegue inovar algo, né, dentro da nossa própria obra, se a gente consegue ser inovador dentro da nossa própria obra, em uma peça em relação a outra, né, especificamente na dramaturgia, então isso já é uma coisa muito legal. Então, na primeira aula, eu comentei um pouco sobre a história da dramaturgia. E ficou uma coisa um pouco esquisita, no sentido de que a dramaturgia e a história da dramaturgia, ela é constituída por homens brancos, cis, héteros, basicamente europeus, né? E aí a gente fica com esse pensamento, tá? E onde é que estavam outros gêneros, outras etnias? Onde é que estava a diversidade nessa construção dramatúrgica? E por ter feito também, eu ter feito essa primeira lista de dramaturgos importantes e ter me atentado a isso, eu ia colocar no final do vídeo falando sobre isso, mas eu pensei, não, vou falar agora, assim, nessa live, aprofundando um pouco, e aí no futuro eu faço um vídeo específico sobre isso, que é, a gente pegou gregos, a gente pegou a idade shakespeariana, a gente pegou Molière, a gente pegou Brecht, a gente pegou ali Strindberg, enfim. Começando pela tragédia grega, é muito interessante perceber que as mulheres não eram o foco da democracia grega, né? Começando por isso, a gente tinha, elas não tinham muito espaço para poder ter as suas opiniões e se colocar na sociedade. Nesse sentido, os grandes desafios e concursos e torneios de dramaturgia, os torneios das tragédias, eram realizados unicamente por homens. Então a gente tinha a grande questão da mulher na dramaturgia, no primeiro momento, passa por essa questão. A gente tem uma sociedade machista, totalmente patriarcal, que ignora o que não é feito por homens e, enfim. Não é que não existissem, não é que não tivessem vontade, ou que não tivessem criatividade, ou que não tivessem possibilidade. Muito pelo contrário. A grande questão era, existe espaço, e a gente enfrenta isso até hoje. A gente fica nessa questão de, a gente tem espaço para diversidade na dramaturgia, a gente tem espaço para diversidade na televisão, a gente tem espaço para diversidade nos gêneros, em tudo, né? A própria J.K. Rowling, escritora do Harry Potter, ela, o seu pseudônimo, o nome dela, J.K. Rowling, foi para que ela parecesse ser um nome masculino, porque as editoras não tinham interesse em escrever em publicar uma mulher. Então a gente tem vários espaços e aspectos nesse sentido de coisas que foram acontecendo que limitaram o acesso de uma diversidade maior aos holofotes, né, na dramaturgia. Na época grega, né, tinha isso, que só homens podiam participar. Em Shakespeare a gente vai ter uma coisa ainda mais bizarra, que é só homens podiam atuar, ou seja, não existiam atrizes. Então, Romeu e Julieta era uma mulher, só que era feita por um adolescente que ainda não tinha barba. Porque essa era a definição. Os personagens femininos eram feitos por adolescentes que não tinham barba, né? Que ainda, né, podiam se passar por mulheres. Mas, então tinha isso, e era muito engraçado, porque mulheres não podiam atuar. Quem dirá, então, escrever, né? E aí, nisso,
fica esse espaço de, ok, né, não podia atuar, não podia um monte de coisa. Então, por que nesse primeiro momento, nesses primeiros séculos de criação dramatúrgica, e isso, claro, sem tirar o mérito de serem excelentes dramaturgos, todos aqueles que viveram nessa época e que escreveram, mas a grande questão eles eram grandes dramaturgos, mas não tinham, não era todo mundo que podia, né? Eu penso muito isso hoje em dia também, em relação a espaços, assim, quando a gente tem, entrando numa coisa um pouco mais pesada, quando a gente tem essas coisas de diretores, ou de produtores, ou de atores, enfim, que assediam outras pessoas nos sets de filmagem, ou nas peças, ou aproveitam da sua hierarquia e do seu poder para poder tirar vantagem do outro. E aí a gente tem talvez muitas pessoas que pudessem ocupar esses espaços e que seriam tão incríveis quanto, sabe? Que teriam ideias e construções dramatúrgicas e narrativas tão interessantes quanto. E aí a gente fica se perguntando, mas e aí não teria tal coisa que aconteceu? Não, teria outra, né? A questão do espaço, ela é muito interessante pensar nesse sentido também. Outra coisa que a gente tem na história da dramaturgia, quando a gente fala aqui no Ocidente, é que a gente não tem... A gente é muito focado na questão europeia e russa também, né? Que a gente acaba tendo os russos muito fortes nisso, mas a dramaturgia oriental, ela não existe, né? A dramaturgia oriental, nesse primeiro momento dessa construção, ela começa a ser ignorada. O que é muito engraçado, porque ela é ignorada no sentido de que os autores não são levados em consideração. Porque os gregos beberam muito. Claro, não tinha que ser tão ocidental, mas enfim, é de uma outra cultura. Os gregos beberam muito da filosofia e das ideias dos egípcios. E a gente tem Strindberg, a gente tem diversos... Ibsen também, a gente tem Dostoiévski, a gente tem outros autores que eles vão beber de fontes orientais. Inclusive filósofos, Schopenhauer, Nietzsche, vão beber de fontes orientais muito fortemente. E aí a gente estuda eles, mas não estuda necessariamente as fontes de onde eles vieram. Então eu queria trazer, né, esse aspecto de que dentro de gênero a mulher foi escanteada no início da dramaturgia, nos primeiros séculos da dramaturgia, século V até o século XV, nem foram tão poucos, basicamente. Acho que não dá 15, 14, 15, não sei, Shakespeare, eu tenho que ver certinho aqui, mas é mais ou menos por ali. A gente teve um grande espaço de tempo onde a mulher era retirada desse espaço. A gente teve um grande espaço de tempo onde o Oriente era meio que ignorado no estudo da dramaturgia, ou enfim, nas influências que podia ter. Também pela dificuldade de translado, talvez, mas enfim... É algo de se estudar e de se pensar, ou de se levar em consideração também quando se fala sobre a história da dramaturgia e do porquê que a gente tem ela tão eurocêntrica, tão branca e tão, né, masculina, nesse sentido. Né? Existem motivos, existem funções para isso, que aconteceram historicamente, e é bom da gente, né, levar isso também em consideração. E aí eu queria trazer algumas referências de dramaturgias diferentes das que eu coloquei nessa primeira aula, exatamente para poder suprir um pouco disso, né? Que seriam... a gente tem a Virginia Woolf, é muito fã dela, é uma dramaturga chamada Aphra Behn. Ela era espiã, ela era escritora, ela era questionadora política, enfim, ela escreveu uma peça que até hoje ela é muito encenada na Inglaterra, se eu não me engano, mas também pelo mundo, que chama The Rover, que ela fazia uma crítica social muito veemente, muito forte, e ela tinha esse viés porque ela lançava publicações políticas também. Enfim, ela era uma espiã, ela tinha todo um envolvimento com as questões políticas e enfim... Ela é posterior a Shakespeare, ela vem uns 40 anos depois de Shakespeare. Pra tu ver, né? A primeira dramaturga mais famosa, assim, mais considerada a revolucionária, ela vem 40 anos depois de Shakespeare. Mas ok, é o que temos, historicamente. Não que mulheres não tenham escrito antes, né? Com certeza devem ter escrito. Devem ter usado pseudônimos, que nem a J.K. Rowling, né? Que a gente tava comentando. Mas enfim, fica ali. Aphra Behn, né? The Rover é uma peça que não tem tradução para o português, se eu não me engano, mas seria muito interessante se alguém traduzisse e fizesse uma montagem dela, seria incrível, provavelmente. E enfim, tá em domínio público, é uma peça muito antiga, então, né, tá quicando aí para isso ser feito. Outra que... em Brecht também existem relatos de que Brecht tinha auxílio de muitas mulheres na escrita das suas dramaturgias,
e elas nunca foram creditadas, né? O quanto isso é verdade, não sei, mas pesquisando encontrei essa informação, achei ela muito interessante e não duvido, porque o Brecht tinha um trabalho com um trabalho de encenação muito potente, muito veemente, né? Então esse processo com certeza teve influência de muitas pessoas e ele se relacionava muito, tinha muitas mulheres nos seus elencos, então com certeza elas tiveram um grande, né, trabalho na dramaturgia dele e nunca foram creditadas. E aí, posterior a Brecht, a gente vai ter Sarah Kane, né, que ela... que a questão dela é que ela conseguiu caracterizar psicologicamente personagens muito bem, ela tinha um aprofundamento na parte psicológica muito interessante, né, e aí eu queria trazer para vocês aqui as peças Blasted, que aqui foi traduzido como Ruínas, e Crave, traduzido como Falta, e Psicose 448. Né, são peças que podem ser muito interessantes na busca de uma dramaturgia feminina mais antiga, mais histórica nesse sentido. Apesar dela não ser tão antiga como a Afro Bam, né? Mas ainda assim tem algum tempo aí que ela parou, que ela não produz mais. Também teve a questão Oscar Wilde. Oscar Wilde escreveu 9 peças, né? E foi perseguido por ser homossexual, simplesmente. Ou por não ser heterossexual no caso, né? Porque, enfim... Não sei se a definição dele está correta nisso, mas enfim. Ele foi perseguido por não ser heterossexual e foi preso e, enfim, tem toda uma função de que a obra dele foi completamente estagnada e parada e brecada em função de ter sido perseguido por uma coisa completamente absurda e ridícula, sabe? Que é isso. Não tem o menor sentido isso ter acontecido pra gente ver como o nosso mundo ele consegue fazer com que pessoas que podiam ter produzido muito mais produzam menos porque elas não são aceitas, sabe? Então isso é muito absurdo, isso é muito ridículo, isso é muito idiota. E é interessante a gente ir conhecendo essas histórias e esses espaços para tentar, né, ao perceber que algo assim está acontecendo de novo, a gente poder gritar contra, né? No mínimo. Mas enfim, voltando aqui pro Brasil, a gente tem dramaturgia feminina e dramaturgia negra também, que tá num crescente muito interessante, e eu tenho que trazer para vocês aqui Gracê Passot, acho que é assim que se escreve, que 2 peças dela chama Por Elise e Marcha para Zanturo, e Jobilac, né, que escreveu peça chamada Rebu, Fatal e Panorâmica Insana. São peças muito interessantes, vale a pena procurar, vale a pena comprar, eles estão publicando, eles estão vendendo, então quando você adquire uma peça escrita, você ajuda o autor, a autora, dramaturgo e dramaturga a continuarem trabalhando. Oscar Wilde, eu tinha separado aqui as peças dele, A Importância de Ser Constante, Salomé e Uma Tragédia Florentina, são 3 peças muito importantes dele, que são legais de se pesquisar, de se ver. E isso não fecha, obviamente, mas pelo menos avança um pouco na questão da história da dramaturgia, que eu achei que fiquei devendo um pouco nesse aspecto da diversidade. Entrando aqui na parte de estruturas, eu separei... Eu falei muito sobre estrutura, sobre forma, sobre a relação entre roteiro, cinema, dramaturgia, literatura e de como essas coisas todas se conectam e como é interessante a gente estudar sobre tudo, inclusive artes, inclusive música, estudar sobre diversas coisas, porque a nossa dramaturgia pode ganhar muito quando ela tá nesse espaço, né? Ela tá nessa convergência, nessa mescla. Então eu fui pensando, ok, mas eu não dei nenhuma estrutura muito diferente, então eu trouxe aqui algumas estruturas que são bem legais. Claro, a da tragédia, a do roteiro de cinema do Manual do Roteiro do Sitfield, a jornada do herói, baseado no monomito, o herói de 1000 faces do Joseph Campbell. Deixa eu descer aqui. Rick and Morty, a gente tem o Dan Harmon, ele pega a jornada do herói, mas ele coloca ela de um jeito diferente, simples e bom, que funciona para episódios de 20 minutos, então isso também é interessante. Como Hayao Miyazaki trabalha, e o método Pixar de storytelling. Pixar é algo muito interessante. Então, Tragédia Grega, ela tinha uma estrutura de que eram festivais. Então, cada dramaturgo trazia 4 peças, sendo 3 tragédias e no final uma comédia, e satírica e tudo mais. Então, existiam dramaturgos... Muitas peças da dramaturgia grega, das tragédias, foram perdidas, né? Mas as que se tem, a gente consegue
entender que tinha alguns que faziam 3 peças diferentes, né, mas que se conectavam e no final terminava com uma comédia, com relação ou não, às vezes sem relação. Como Sófocles faz em Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, né? Tu pode perceber que se tu lê elas na sequência, ela é uma trilogia. E aí tu passava... E não sabemos qual foi a comédia que ele escreveu, né? Pra terminar essa sequência, mas enfim... Perdido, né? Então tinha muito isso. A estrutura da tragédia e das comédias gregas era um pouco esquisita. Porque tinha muita música, tinha coro, tinha o lírico, tinha a dança. Então tinha que ter tudo. E ainda tinha que ter a catarse. Então Aristóteles vai trazendo a poética que tinha início, meio e fim. Só que, mesmo tendo início, meio e fim, tu tinha questões como, o coro começa cantando um prólogo que vai te situar quem está assistindo naquilo que está fazendo. Essa situação, ela era recorrente. Sempre tu vai começar assim, aí tu vai ter cenas de desenvolvimento, tu vai ter alguma coisa que acontece ali no meio, uma resolução disso, uma catarse. Início, meio e fim, né? E aí tem uma dança no meio, aí tem, enfim, tem vários elementos que vão se colocando que pra gente hoje é meio esquisito de pensar, parece que não faz muito sentido, mas... E lendo as peças também parece que a gente não consegue entender direito onde é que encaixa, mas se a gente for fazer uma pesquisa mais a fundo, dá pra entender, dá pra encontrar, dá pra fazer esse pensamento. Para roteiro de cinema, aí a gente vai ter uma questão que eles vão separar muito certinho em 3 atos. E vão separar em 3 atos e ainda vão fazer divisão em porcentagem de páginas. São 120 páginas. Aí você tem o ato 1, 25%, da página 1 até a página 30, você tem a apresentação. Terminou a apresentação, o ato 1, você tem um ponto de virada. Aí começa os próximos, o segundo ato, que é 50% do tamanho, que vai da página 30 até a página 90. E aí você tem uma confrontação, né? Você cria o conflito e tudo mais. Aí você tem um ponto de virada, né? O segundo ponto de virada, onde acontece alguma coisa muito maluca. E aí você entra no terceiro ato, que é a resolução. E aí isso são mais 25% da página 90 até a página 120. Esse é o roteiro básico, né? Início, meio e fim também. A apresentação, né? Ponto de virada 1. O desenvolvimento, né? A confrontação, ponto de virada 2. E aí você tem a resolução e o final, né? O roteiro de cinema é uma das coisas mais estruturadinhas que se tem, assim. Cuidar aqui. E aí a gente entra numa questão que é do monomito, da jornada do herói, que é de um livro de Joseph Campbell chamado O Herói de Mil Faces. Por que ele chama de Herói de Mil Faces? É Herói de Mil Faces porque ele chama de monomito também. É uma história que ela tem reproduções em diversas culturas e é exatamente a mesma história com a mesma sequência de coisas acontecendo. E nessa mesma sequência de coisas acontecendo, então é sempre o mesmo herói. E aí ele vai dizer que este mesmo herói, ele acaba tendo 1000 faces, porque só muda elementos e detalhes culturais e não a estrutura em si. Então a estrutura se mantém. E aí, qual que é a estrutura? A estrutura dele é separada numa questão cíclica de 12 pontos. Que tu vai ser o primeiro, é o mundo comum, que é o status quo, é onde o nosso herói começa, né? O ponto 2 é o chamado aventura. O ponto 3 é a recusa ao chamado, que também pode ser considerado como procrastinação, o que eu achei um termo muito interessante. E aí, ele vai no ponto 4, o encontro com o mentor. E você vai percebendo o Senhor dos Anéis e o Harry Potter aqui, né? É bem interessante. O encontro com o mentor, que faz com que ele entenda, né, mais sobre para onde ele tem que ir. Aí você tem a primeira travessia, que é o primeiro desafio que ele vence sozinho, que ele percebe, poxa, eu preciso fazer isso, onde ele toma as vontades de fazer isso. Aí você tem o desenvolvimento, que vem testes, aliados e inimigos, que é onde a história se aprofunda e se complica. 7. Aproximação da caverna oculta, que é a entrada no desafio que amedronta aquele que seria o herói, né? Que Platão comenta, Aristóteles, enfim, filosofia grega comenta que a caverna que você mais tem medo de entrar é aquela que guarda o seu maior tesouro, né? Então também entra dentro disso. A 8ª é a aprovação suprema, que é aquele desafio que o herói precisa vencer. O 9º é a recompensa, a conquista, quando ele consegue vencer aquilo e consegue alcançar o elixir, ou o tesouro, ou, enfim, seja lá o que ele precisa recuperar ou conquistar. 10 é o caminho de volta, né? Retornar ao mundo comum, modificado, agora um herói, mas ainda sem chegar. Ele é o processo de voltar, mas ele já está empoderado daquilo que ele é.
de que se entendeu. Ponto 11, a ressurreição, que é começar a ser um futuro mentor, é equilibrar o eu, né? Talvez um novo enfrentamento com um vilão ressurgido, que muitas vezes o vilão é derrotado e nesse segundo momento de volta ele retorna, né, pra incomodar mais um pouquinho. O ponto 12 é o retorno ao antigo status quo, que agora ele é modificado porque você traz de volta um elixir, um tesouro ou uma mudança completa sua, né? Nessa jornada do herói, ela é representada pela conquista de algo, mas na verdade esse algo ele simboliza a mudança pessoal que aconteceu com o herói. Ou com todos também, né? Todo mundo muda um pouco. E aí, nisso, tu volta do 12 pro ponto 1, e aí você tem um ciclo começando de novo. Então, né, quando você tem uma trilogia, né? Harry Potter é ótimo nisso, porque você termina um ano letivo, né? Termina e você começa um outro ano letivo. Então você entra nesse círculo eternamente, assim, né? A cada livro entra nesse círculo. Começa a quebrar um pouco depois, mas não quebra tanto, assim. Roteiro de Rick and Morty, que eu queria comentar, que é muito legal. Rick and Morty é uma série de 20 minutos completamente ficção científica, completamente maluca, muito interessante, que vale muito a pena assistir. Quem não assistiu Rick and Morty, Final Space também é muito bom, mas Rick and Morty é quem tem essa estrutura aqui. São 8 pontos muito interessantes, que é, em inglês, né, aqui tem You Need Go Search Find Pay Return Change, que seria você precisa ir procurar, encontrar, pagar, retornar e mudar. O que isso significa, né? São os 3 primeiros pontos, são de ordem, do ponto 3 ao 7 é o momentos de caos, e do 7 ao 8 são momentos de ordem novamente. Então, muito interessante. Então, o que é o You Need Go Search Find Pay Return Change? Traduzindo em português e fazendo uma estruturinha, seria algo como: você, em seu mundo comum, precisa ou deseja algo e vai atrás desse algo, entrando em um mundo desconhecido. Lá, você procura o que queria e precisa se adaptar às situações para encontrar aquilo. Quando você encontra o que buscava, precisa pagar um preço alto por isso, que te modifica em relação ao início da aventura. Então você volta ao começo, modificado pelas experiências que teve. Então procurem também a estrutura do Rick and Morty, do Dan Harmon, que eles usam para trabalhar essa série, ela é muito legal. Só essa leitura aqui já é uma sinopse muito interessante, você só tem que ir colocando os outros pontos, assim, né? Então isso funciona muito bem. Nisso eu vou entrar rapidamente. Hayao Miyazaki do Viagem para Chihiro, aí ele vai trazer uma ideia um pouco diferente. Ele não vai ter necessariamente o roteiro pronto. Ele entende o Tao, que é uma filosofia oriental que fala sobre o caminho ser mais importante que os objetivos. Então a estrutura do roteiro é uma ideia que ela é intuída, ela é totalmente inspirada, ela fica vivendo dentro dele, enfim, da equipe, e aí eles vão desenvolvendo, e à medida que vão desenvolvendo, eles vão descobrindo para onde ela vai, e aí eles vão descobrindo como fazer ela funcionar, como lidar com ela, e aí as coisas vão se construindo no caminho e vão tendo a possibilidade de ir mudando organicamente, mesmo que tenha que, enfim, ir repensando aquilo que vai acontecendo. Claro que existe um estudo muito grande sobre narrativa, sobre dramaturgia nisso, porque aí acaba sendo intuitivo para onde uma história vai para que ela fique interessante. Você vai ver uns filmes do Hayao Miyazaki, ou, enfim, dos outros autores orientais, eles têm essa pegada no mangá, principalmente, na narrativa visual do mangá, de ir escrevendo e a coisa ir se montando no decorrer da escrita. Um termo oriental muito legal para as narrativas de mangá, que é o Keisho Tenketsu. Como fazer o roteiro de um mangá. Eu não vou falar sobre isso agora, porque eu quero me aprofundar mais, mas fica de dica, pesquisem sobre Keisho Tenketsu. É muito interessante de ver isso ali, porque é como é que eles pensam a estrutura dos mangás serializados, tipo One Piece, Dragon Ball, enfim, Fairy Tail, esses mais... Mas assim, não só para esses, mas como eles são famosos, né, uso de exemplo aqui. Então o Keisho Tenketsu, ele é muito interessante para isso. E aí a Pixar tem 22 regras da Pixar para escrever histórias incríveis. E eu achei isso sensacional, porque muitas coisas que eu comentei nas aulas, dá para ver aqui, então eu vou ler com vocês aqui. Elas são frases curtas, né, um ou outro comentário, mas pode ser muito interessante. Que é a primeira:
Você admira mais um personagem por suas tentativas do que pelo seu sucesso. É interessante porque quando a gente tem o Super-Homem, por exemplo, a gente olha aquele personagem e pensa, eu nunca vou poder ser aquilo, né? E aí você tem, por exemplo, o Capitão América, nos filmes, enfim, que, ok, a gente não pode ser aquele super soldado com aquele soro bizarro e maluco, mas aquilo que ele, quando era aquele magrelinho mirradinho, fraquinho, tinha de coragem e de ética e de moral e tudo mais, isso a gente consegue se identificar, por exemplo. O Homem-Formiga também é um personagem que ele vai ter muito mais defeitos e sentido de ele não tem poderes, ele é jogado no meio daquilo ali e muitas coisas acontecem, então a gente acaba tendo uma relação mais direta assim com ele, né? Também é interessante de se pensar o quanto as nossas personagens são relacionais nesse sentido, né? O quanto a gente tá só mostrando gente sendo super fodona e não gente que tá, tipo, lutando contra, né? Porque é a questão da imagem, né? A gente olha alguém e a gente se compara. E é interessante a gente poder se comparar com gente que tá tentando também. E que no tentar consegue evoluir. Não são heróis e personagens que já vêm prontos e perfeitos. Não, estão em processo. E a gente entender que a gente também tá em processo. Enfim, conseguir criar essa relação. 2. É preciso ter em mente o que lhe interessa como espectador, não o que te diverte como escritor. Porque podem ser coisas diferentes. Isso vai no sentido de a relação entre expressão artística e obra artística. Quando você se expressa artisticamente, então você está pensando mais na sua diversão, ou na sua expressão, obviamente, na sua diversão como escritor. Mas quando você está escrevendo com um pensamento para com a obra, em ser vista e em conectar com alguém, então talvez você tenha que pensar um pouco mais como espectador. Isso pode ser muito legal. 3. Definir um tema é importante, mas você só saberá sobre o que é a sua história quando chegar ao fim. Então, reescreva. Miyazaki, né, que a gente tava falando. E sobre ter um rascunho para poder analisar a sua própria história. Se a gente não termina uma história, a gente nunca vai poder analisar ela. Então a gente não sabe, a gente tem uma ideia, mas a gente joga ela ali, a gente tem que estar disponível para perceber novos potenciais dessa ideia, para que a gente possa fazer com que ela fique ainda melhor, né? Então, é muito isso. Tipo, você tem que escrever a sua história, terminar ela pra poder analisar ela, pra poder reescrever ela. Porque a gente vai ter que reescrever, não tem jeito. Escrever é reescrever. 5. Simplifique, foque, combine personagens, não se desvie do principal. Pode parecer que esteja perdendo material valioso, mas isso o deixará mais livre. A grande questão de adaptar um livro para um filme, uma obra para uma outra obra, uma mídia para outra mídia, é conseguir concatenar personagens para que você possa ter mais objetividade na hora de narrar. Então ali é exatamente sobre isso. Se tu tem 3 personagens que têm a mesma função, então você não precisa de 3 personagens. Você precisa de um bom personagem que cumpra essa função bem. E não 3 personagens só para ter quantidade. Um personagem mais profundo, com mais qualidade dramática, que cumpram uma função, é melhor do que 3 personagens rasos que cumpram a mesma função e só tenha mais variedade. Variedade não é tão bom quanto o aprofundamento e qualidade de personagem, né? Tem que se ter esse cuidado. 11. Colocar num papel ajuda a começar a consertar as falhas, né? Você precisa ver aquilo que você tem para poder ver e poder identificar as falhas, né, daquilo. Se deixar na sua cabeça até a ideia se tornar perfeita, você nunca compartilhará com ninguém. Então é aquilo, né? Enquanto você estiver buscando a perfeição, você não vai conseguir chegar ao final, então você não vai poder analisar, então você não vai poder fazer o negócio ficar bom de verdade, porque você não conseguiu tirar da sua cabeça. E também tem aquilo, né? Perfeito não é quando você não tem mais nada pra colocar. Perfeito é quando você não tem mais nada pra tirar. E ainda assim funciona. Eu acho esse pensamento muito, muito bacana. Dê opiniões a seus personagens. Ser passivo e maleável pode parecer agradável enquanto você escreve, mas é um veneno pro público, né? Personagens têm que ser interessantes, né? Eles têm que ser interessantes, eles têm que ter opiniões, eles têm que se posicionar, eles têm que ter confrontos com outras opiniões. 17. Nenhum trabalho é perdido. Se não está funcionando, deixe pra lá e siga em frente. Poderá ser útil mais tarde. Uma ideia que agora pode não funcionar, se você continua, daqui a pouco depois você pensa, putz, aqui ela encaixa, aqui ela pode funcionar. Então ali pode ser o momento de você trazer ela de volta. Então, ok, uma ideia boa, você reserva ela, guarda ela e pensa e deixa ela ali no seu ouvido, pensa na sua mente, né, existindo. Depois você puxa ela de volta. Tem uma questão de que é mais interessante emocionar do que surpreender.
Então, se você tiver que escolher entre fazer alguma coisa que, é super surpreendente, ou fazer alguma coisa que emocione e toque, talvez o emocionar fique mais tempo no público do que o que é surpreendente. Porque o surpreendente é do momento. O emocionante, ele acompanha. Isso é muito interessante. Claro, se você está buscando efeito de susto, horror, nojo, essas coisas, aí você vai trabalhar com a surpresa e tal, enfim, é outra questão. Não, 20. Exercício. Desconstrua um filme que você não gosta e reconstrua-o de um jeito que você goste. Isso é muito interessante. Você pega um filme que você não gosta e pensa, como é que eu faria ele ficar bom? Lembrando que são as questões da Pixar, né? Isso não funciona para tudo, como nada funciona para tudo. Até por isso que eu disse outras estruturas antes, mas essas são muito interessantes de se pensar. Às vezes, lendo alguma dessas 22 pode fazer sentido na sua narrativa. Tu percebe que elas são um pouco contraditórias também, elas não são necessariamente complementares, elas podem ser excludentes também. É muito interessante. E a última, 22, qual a essência da sua história? Qual a forma mais econômica de contá-la? Se você sabe, comece a construí-la a partir daí. Aquela questão de o menos às vezes é mais, sabe? Porque se você consegue ser mais objetivo em algumas coisas, te sobra tempo para aprofundar outras que talvez sejam mais importantes e interessantes, tipo personagens, né? Você consegue ser objetivo na narrativa, você consegue aprofundar personagens. Então, enfim, esse é um elemento muito interessante e bacana de se procurar. A Pixar tem um curso de storytelling gratuito na internet, é só pesquisar. O Rick and Morty, tu consegue ver vídeos analisando as estruturas também. O monomito da jornada do herói é muito analisado o tempo inteiro, né? E o manual do roteiro também é muito simples de encontrar, né? O jeito que o Hayao Miyazaki trabalha, tem documentários mostrando como. Então, né, essas coisas tem como buscar, tem como encontrar. Então, pesquisem, procurem, estudem, vão para além do que eu estou trazendo aqui, porque pode ser muito interessante e com certeza vai ser. Por enquanto é isso. Lembrando que isso aqui é o curso online de dramaturgia, trazido para vocês com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Novo Hamburgo, o Funcultura, e a gente está fazendo parte do Festival de Conteúdos Digitais de Novo Hamburgo. Tem muita coisa acontecendo, inclusive neste momento, e enfim, nos próximos dias já está há mais de mês nessa função. Esse festival está muito legal. Então, abraço a todos, se cuidem e até mais.